Ah! Divórcio grisalho. Esse artigo aqui é bom pros Tradicom, cara. Porque até às vezes eles falam aquela coisa assim que tipo, se tu conseguir fazer o teu casamento durar até a mulher tá com 40, 45 anos, tu tá salvo porque tipo ninguém mais quer ela. Uhum. Tem outra paulada aí no meio, né? Divórcio grisalho. Por que mais casais estão se separando após os 50 anos de idade? Então, eu já vou entregar aqui um pouquinho o porquê disso, né? Porque assim, o cara vai chegar no ápice do salário dele, do crescimento profissional dele, lá aos 45, 50, 55, entendeu? Aí depois disso ele nunca mais vai ganhar tanto dinheiro quanto ele estava ganhando nessa época. Então, se for para pensar num momento para abater o gado, é exatamente esse o melhor momento. Eu vou tentar dar uma resumida, porque tem muito parágrafo esse texto, mas vamos lá, ó. O número de divórcios de pessoas com mais de 50 anos quase que dobrou nos últimos 10 anos, segundo o IBGE, né? Mas por que está sendo cada vez mais normal os casais se separarem nessa fase, né, depois de décadas de união? Aí vem aqui, ó. Mudanças sociais e culturais, como o aumento da expectativa de vida, ou quase desaparecimento do estigma da mulher separada. Eu já falo várias vezes a respeito disso, não só o estigma da mulher separada, como também da mãe solteira, né? Ajudam a explicar o crescimento desse índice, apelidado pelos especialistas como divórcio grisalho. E é o que chamam lá dos Estados Unidos, né, do exterior, que simplesmente traduziram. A instituição do casamento originalmente não previa que o casal vivesse tanto tempo junto, já que as pessoas morriam mais jovens. Ao mesmo tempo em que surgiram desafios na vida, na vida dos dois que não existiam antes, empurramos o envelhecimento com pessoas de 50 anos de idade, que elas ainda têm muita vida pela frente. Olha, eu discordo, cara. Tu ainda tem, depois dos 50, ainda tem uns 20 anos que dá pra aproveitar e o resto é tudo bagaço, entendeu? É o final Fora do que é final. mentira isso daí de que antigamente todo mundo vivia tão pouco, tipo, não é tão simples assim. Tem Não, várias não épocas é, que a galera vive realmente. mais. Realmente, se for pegar os boomers e tudo mais, os caras viviam até os seus 60 e por aí. Os caras Isso é uma mentira deslavada. Você não tá. eles estão falando como Eles se estão fosse falando idade disso média, de todo mundo tipo. morria com 30, 40 anos, tá entendendo? O cara tá comparando isso à Idade Média ou o fim da Idade Antiga para os dias de hoje, ou ele tá fazendo a comparação disso há 70 anos atrás? Porque se for 70 anos atrás, isso é uma mentira deslavada. Sim, Não, e mesmo total. se você comparar a Idade Média com a Antiguidade também, tipo, tem Antiguidade que os caras viviam bem mais, tipo, Platão tinha, sei Sim, lá, mais 80 que e na Idade tantos. Média, exatamente. Comiam direito, faziam exercício, daí na Idade Média tudo era podre, doentio, sei lá, daí viviam menos. É só mais argumento pra detonar com casamento, cara. Aí vamos lá, ó. A proximidade da terceira idade leva a pessoa a fazer um balanço da sua vida, pensar sobre o que fez e deixou de fazer, e que ainda gostaria de fazer. Normalmente essas separações estão mais ligadas a reflexões pessoais do que a um evento específico do relacionamento. Aí vamos lá. Os sonhos e objetivos mudam com o passar dos anos e os motivos que fizeram o canal se unir não são os mesmos para mantê-los juntos. Tá, vem um monte de ladainha porque, obviamente, né, é artigozinho do Universa, mas vamos pegar aqui questões tradicionalmente relacionadas a essa fase da vida, como crises ligadas à saída dos filhos da casa, doenças crônicas. Por isso que eu digo que é ladainha, porque assim, ó, antigamente o pessoal casava mais cedo e os filhos também saíam da casa mais cedo. Então, geralmente, quando estava com 50 anos, cara, os filhos já estavam fora da casa há uns 5, 10 anos, entendeu? Doenças crônicas também não é tanto assim. Ó, redução da atividade sexual e aposentadoria não estão entre os principais motivos para a separação. Agora que vem Sabe qual é o meu problema, cara? É o mesmo problema que eu acho que o Platini deve sentir nas coisas. Toda vez que alguém apresenta algum tipo de argumento, o cara desconsidera N fatores. Ele pega e segue uma linha reta. Ele pega uma questão e vai linear. E ele não consegue identificar. E eu acho que esse é o maior problema hoje. Inclusive, eu vejo muito em sociólogos fazendo esse tipo de coisa. Eles pegam uma linha reta e vai seguindo a linha reta, entendeu? Aí você encontra um obstáculo. Tipo, imagina uma pista de corrida com obstáculos. Sim. E aí esses obstáculos seriam os marcos. E aí, por que depois disso aconteceu isso? Por causa disso. E por que isso aconteceu? Por causa disso. Eles não conseguem ver N fatores, cara, que acontecendo. Você, por exemplo, você falou sobre, o cara já tinha saído de casa, não sei o que e tudo mais. Isso é um argumento. Agora, se você também pode ver, por exemplo, a questão da família estendida, ou de famílias burguesas, por exemplo, para sustentar o seu patrimônio, como é que eles faziam isso através dos casamentos. É que eles fazem tipo um tunnel vision, sabe? O cara tá explicando e ele não consegue olhar de longe. Ele vai olhando só um pedacinho minúsculo e não entende. Exato. E aí você vê uma reportagem dessa e tu fala, cara, que porra de artigo pobre, entendeu? Num ponto de vista intelectual.
Porque o cara não faz nada não é um sharing of the eagle, tá ligado? Tipo, Barbá escrevendo, que tu vê o artigo, tem, sei lá, 5.000 palavras para poder descrever aquilo que ele quer. Entendeu? Não, é um artigo rápido, fácil, e aí você pega uma população idiotizada que lê um negócio desse, é por causa disso, é por causa disso. Aí você vai... E aí eu não consigo discutir com um gado por causa desse tipo de coisa. Porque o gado eu tava imaginando esse tipo de aquele carro, né, do Need for Speed, que o cara liga o nitro e tipo é linha reta, entendeu? Linha reta, aumentando a marcha e dane-se. Mas isso, não importa. O que importa é a mensagem final que eu quero passar, entendeu? Por exemplo, por exemplo, quando eu faço o meu argumento da antiguidade, onde as pessoas viviam menos, eu tô falando de um período específico, eu não tô falando de toda a antiguidade. Eu tô falando de um período específico onde Roma estava em guerra o tempo inteiro, então os caras estavam na guerra, e eles morriam muito mais fácil do que as mulheres, então a expectativa de vida das mulheres era mais alta. Mas isso porque o argumento foi estrito, ele não foi um argumento amplo, entendeu? Aqui eles estão aplicando um argumento extremamente amplo, né? Tá worldwide. Então, se você tá botando um argumento amplo, você tem que explicar todos os fatores, e não simplesmente chegar e jogar que, por causa disso, por causa disso, por causa disso, entendeu? Não é assim. Geralmente as mulheres dizem que se separam por quererem uma vida com mais liberdade, mais prazerosa por terem sido traídas ou não se sentirem satisfeitas. Elas falam mais de falta de atenção, de romance, de carinho, enquanto eles têm motivações mais comuns, como o encontro de outra parceira ou uma crise. Aí vamos pegar aqui, no fim de um relacionamento de 47 anos, né, a mulher aqui falando, percebi que não estava mais feliz e que a presença do meu marido, ao invés de me fazer falta, me incomodava. Tentei diversas alternativas antes, ele ficou pasmo quando disse que queria me separar. Achou que era algo temporário, relutou, mas acabou aceitando, eu estava decidida. Então, isso puxa de novo aquele negócio que a maior parte dos divórcios são elas que iniciam, e tem outra coisa que eu já vi em outros artigos, que é o seguinte, elas preferem, se elas se sentirem infelizes ou insatisfeitas, elas preferem terminar o relacionamento e ficar sozinha do que continuar num relacionamento que elas estão insatisfeitas ou infelizes, entendeu? Isso daí é uma coisa que aquele Michael Combs, que eu não sei se ele soltou já um documentário a respeito da indústria de divórcio, que ele fala que isso é mais ou menos uma ideia que foi bem difundida lá na década de 60 e 70, que é aquela coisa assim, que a pessoa acha que ela tem que ser feliz o tempo todo. Entendeu? E isso é uma coisa que as mulheres elas comem de colherinha. Sabe por quê, cara? Sim, porque as pessoas elas confundem a felicidade com o orgasmo. Esse é o problema. Porque a dicotomia mental do ser humano é sempre ou fugindo da dor ou buscando prazer. Então, assim, ele tem que fugir da dor e automaticamente ele vai para o outro caminho, que é buscar o prazer. E o prazer, eles confundem o prazer com a porra da felicidade. Exato. Entendeu? Então, esse é o fato. E aí é sempre as pessoas procurando. É por isso que, por exemplo, a galera do NoFap, né, do NoFap real, vamos dizer assim, NoFap legítimo. NoFap raiz. E não NoFap cuzão, tá ligado? Os caras, quando ele faz esse tipo de coisa, é justamente porque ele tá treinando a mente dele. Não, o problema dele não é o FAP, né? Esse não é o problema dele. Ele tá treinando a mente dele a conseguir o mecanismo, a rota neural que faz ele ter aquela recompensa ser justificada. E não simplesmente ele ganhar aquilo de uma maneira rápida. Porque, por exemplo, o cara pode desligar o computador agora, agora eu vou relaxar, e pum, mudou o pé, vai lá fapear. Esse tipo de coisa é o que a gente vê se refletindo na sociedade, onde as pessoas procuram prazeres efêmeros de forma fácil, rápida e garantida. E isso faz com que as pessoas completamente tenham o cérebro dela se transforme numa geleca, entendeu? Então, essa busca da felicidade hoje, do mundo pós-moderno, é justamente a busca de prazer orgásmico. E esses prazeres orgásmicos pode ser em qualquer tipo de coisa, principalmente, por exemplo, na frente da televisão, porque ele quer fugir da dor, buscar o prazer, ou seja, vai ver alguma coisa de entretenimento, ou vai ficar de frente ao Netflix o tempo inteiro, e isso se reflete não só na vida pessoal da pessoa, como também dos relacionamentos. E você vê como as mulheres são extremamente manipuladas mais nesse sentido, porque, NoFap para homem, eu acho que isso é uma atitude extremamente, como é que eu posso dizer, como é que eu posso falar isso, cara? De disciplina, vamos dizer assim, a disciplina. Vontade, assim, ele tá treinando a mente dele para isso, né? Apesar de que eu tenho todos os meus argumentos contra o NoFap no sentido coach, essas merda toda que tentam vender, eu sou a favor do cara que queira colocar isso como disciplina e filosofia de vida.
porque o cara tá fazendo isso pra disciplinar a mente dele. Agora, quando você vê as mulheres fazendo esse tipo de coisa, é sempre para buscar um prazer efêmero e rápido. Por isso que elas trocam tanto de parceiro, por isso a hipergamia impulsiona elas a ficar nessa troca, nesse alpinismo social o tempo inteiro. O pessoal acha que quando não tá tendo aqueles picos de prazer e de emoção, tem algo de errado. Acabou, tem algo de errado. Ah, não tá sendo como antes, a gente tá na rotina. Então, esse é o grande problema, cara, que eu vejo do prazer efêmero das mulheres, entendeu? Porque se você vê qualquer tipo de filosofia que trate de disciplina e de pegar o prazer efêmero e transformar ele num prazer conquistado, num prazer que tenha um merecimento, uma justificativa, e você condiciona o seu cérebro assim, o que vai acontecer? A tua mente vai começar a te empurrar para você conseguir aquele teu objetivo, para você ter a recompensa. Coisa que você não encontra em nenhuma... Não existe uma filosofia feminina que trate disso. A filosofia feminina que a gente tem é um feminismo, porra. É o mesmo mecanismo do cara que fica viciado em pornozão, tá ligado? Uhum. Sim, mas por isso que eu acho que isso que você tava falando, que vocês estão falando de disciplina, eu acho até maior, que é, tipo, filosofia de vida estoica, sabe? É uma visão do prazer, de que, tipo, não adianta você ficar querendo se entupir de prazer, porque você continua querendo mais. Então é melhor fazer outra coisa. Melhor tentar você nunca se satisfaz. Exatamente. Tipo, o ponto de você ficar... Como é que é nas drogas, né? Tu acaba desenvolvendo uma resistência e daí tu tem que procurar um estímulo cada vez mais pesado. Só que isso é o problema do prazer. Tipo, esse é o problema do prazer com tudo e fica mais escancarado nas coisas que são mais fortes, tipo drogas ou pornografia ou qualquer outra coisa que seja, tipo, muito boa em gerar prazer. Comida. Mas é o mesmo problema da... Teve até uma vez que o DJ, ele falou que tem... Porque ele fez aquela pesquisa quando ele escreveu aquele livro dele, The Feminist Lie, e daí ele falou que, assim, nesse negócio da promiscuidade da mulherada, a gente tem uma população grande e crescente de mulher que, basicamente, elas não conseguem operar num relacionamento sem estar na fase de lua de mel. Que seria aquele período lá que demora de 6 meses até 2 anos, entendeu? Basicamente, enquanto tá naquele início de relacionamento, naquela fase da paixão, né, que a gente chama de honeymoon phase, né, lua de mel, ela consegue operar no relacionamento. A partir do momento que essa fase termina, ela acha que tem algo de errado. Ela acha que não ama mais o cara, ela acha que tem que terminar o relacionamento, entendeu? Sim, mano, sabe as comédias românticas? Uhum. Tipo, eu acho que o equivalente ao que as feministas reclamam da pornografia pros homens é, tipo, o que os comédias românticas fazem, tá ligado? Nas meninas contra a gente. Tipo, que é isso que é o amor. Tipo, mano, não é assim, você não tá entendendo. Comédia romântica é um câncer, velho. E pior que essa porra sempre sai E assim, ó... Existia uma febre de comédia romântica que saía no cinema. Vocês lembram? Hoje em dia não sai mais no cinema. Porque, ó, com certeza, cara, ninguém tá indo no cinema vendo essas porra. Tu vê aquele de pernas pro ar, essas porra. Que é a única coisa que eu vejo no cinema de comédia romântica. Eu nunca mais vi. Mano, o cinema custa tipo milhões, velho. Eu não vou. Tipo, eu lembro quando o cinema era uma coisa acessível à mera plebe, tá ligado? Tipo, você pagava 10 contos, sei lá. Qualquer porrinha. Ou mais. Não dá nem, tipo, você não pode comprar pipoca. Tipo, sei lá, tudo custa uns 50 milhões. Foda-se. Não vou faz, tipo, 10 anos no cinema. Eu sou sortido aqui no cinema. Tipo... mas, enfim, o engraçado é que eu mesmo, antes de qualquer coisa de Red Pill e tal, eu já tinha me tocado disso, de alguns relacionamentos que eu tive, que, cara, eu testei. A guria dava pra ver claramente que quando passava daquele período de honeymoon phase e tal, de paixão, a guria, ela se afastava emocionalmente e sexualmente totalmente, cara. E achava que tinha algo de errado. E elas realmente, elas não entendem o que tá acontecendo, entendeu? Elas literalmente acham que o negócio acabou, que tem algo de errado e que tem que terminar. E daí elas passam o resto da vida vivendo dessa forma. Por isso que até eu já falei várias vezes no canal, que tem casos assim que, tipo, tem mulher que perdeu totalmente a capacidade de assumir compromisso, de ter um relacionamento de longo prazo. E olha aqui, ó. Ela aqui, apesar do apoio de familiares, de filhos e de alguns amigos, né, aquela mulher que se divorciou lá com 47 anos, pensei na minha felicidade, tive o suporte de uma terapeuta, né, terapeuta é tudo pra sair desmontando tudo, né. Agora, juro, tipo, terapia é para as pessoas terminarem relacionamento, tá ligado? Tipo, a minha visão é isso. Consertar, reatar, nnada disso. Ninguém nunca vai lá pra reatar. Cara, tanto que assim, teve um caso que eu vi, uma dessas psicólogas assim, falando que hoje em dia o normal é tu já fazer um casamento já pensando em se separar. Sabendo que vai ser um negócio que vai terminar e que tem que preparar já a separação de bens e tudo mais, tipo, cara, aí isso era uma mulher velha, era uma mulher boomer, tá ligado? Eu pensei assim, caralho, velho, pra que a pessoa vai casar, entendeu? Mas é aquilo que exatamente, mas ela fala, tipo, é o que o Dom Sandro fala, tá ligado? Que tipo, se você vai entrar no avião que tá dizendo tem 50% de chance que ele vai cair. Você vai entrar nesse avião? Não, você não vai entrar nesse avião. E considerando que a maior parte do custo quando ocorrer a separação é tu que vai pagar, tipo, pra quê?
Aí aqui, ó, agora eu sinto liberdade de ser eu mesma, quero ser corajosa para enfrentar o que o mundo tem para me oferecer e buscar a minha felicidade em tudo. Culto da felicidade, ó. De acordo É a busca do orgasmo, foi o que eu falei. Ela não tá. Cara, qual é a felicidade dela? Objetivamente. Pergunta pra ela objetivamente. O que é a felicidade pra você? Ah, é fazer o que eu quero, dar pra quem eu quiser, transar com quem eu quiser, não sei o que, sei lá. Aí chega um pouquinho mais pra frente, tu vê que a mulher começa a reclamar. Aí vai no psicólogo. Sim, é tipo tá serotonina, endorfina. Tá com... Essa é a felicidade dela, tá ligado? Exato, é puro química. Porque aí quando ela vai, aí depois ela vai lá no terapeuta, no psicólogo e tal, tá com depressão, tá com ansiedade, não sei o quê. Cara, eu já falei esse dado aqui uma vez. Uma vez, eu fui abrir uma conta num banco, cheguei lá, o banco só tinha mulher. Caixa mulher, gerente mulher, atendente mulher, tudo mulher. Tinha 3 policiais, esses policiais PM, né, que são contratados terceirizados. Dos 3 policiais, 2 eram homem e uma mulher. Mas o resto do banco era tudo mulher. Sentei para falar com a minha gerente, cara, e aí ela, no decorrer da conversa, ela falou que o maior problema desse banco X é que as mulheres estavam sempre com ansiedade ou depressão. Era o maior mal de todas. Era depressão, ansiedade, burnout, que está dentro da depressão, né? E síndrome do pânico, que também está dentro da depressão. Síndrome do pânico tá crescendo pra caramba, né? Então, assim, o maior problema deles, e ela falou, caraca, tipo assim, é o tempo inteiro, eu sofro de ansiedade. Eu saio daqui do trabalho, não consigo me desligar do trabalho, não sei o que e tal. A mulher, ela não tem a mesma Resiliência, sei lá. não é resiliência, é tipo assim, a gente tá acostumado com isso. A gente tá acostumado com a pressão. Sempre teve isso. A gente foi moldado por isso. A gente foi moldado para isso. Então, quando a mulher ela se insere no mesmo ambiente que o homem para fazer as mesmas coisas que o homem, ela começa a sentir todos os problemas carregados disso, porque a mulher ela tem uma disposição muito maior de ter problemas emocionais. Mas tem outro fator também que eu vivo considerando, que é tipo a coisa da teoria dos jogos, sabe? Que é as mulheres sabem que elas têm um plano B. A gente sabe que a gente não tem. Tipo, isso tem um amigo meu que chama isso de tem a cenoura, sabe a cenoura da frente do burro que faz você continuar correndo? Ele fala que tem a cenoura da frente e a cenoura de trás, tá ligado? Você corre pra. Tipo, a mina tem a cenoura da frente, quer dizer, mas não tem a cenoura de trás, sabe? Porque o plano B, ele te tira o medo de se eu não for resiliente, já era. Vou me fuder. Uhum. Porque você isso tem também um acontece outro jeito. Muito. Isso acontece muito entre os millennials também. Porque, tipo assim, os millennials, isso até acho que foi o Pondé que trouxe essa questão. E ele fala, cara, por que tem uma rotatividade tão grande nas empresas quando se contrata millennials? Ou seja, pessoas com 20 anos, com 18 anos, e tudo, né? Ou até um pouquinho mais, né? Millennials acho que é década de 90 para cá. Uhum. E aí com 18, 30 anos, tem uma rotatividade muito grande, porque eles ainda estão numa época de conhecimento onde eles tipo ficam num emprego, não gostam daquele emprego, vai para outro, vai para outro, vai para outro. Isso tem uma facilidade muito grande porque os empregos para eles tá ainda de muito fácil acesso, porque falta mão de obra intelectual para esse tipo de emprego. Por exemplo, está surgindo muito startup. E startup tem muito emprego na área de vendas. Então você precisa ter o perfil que eles querem, você não precisa nem conhecer o produto, você conhece o produto lá dentro da empresa. Então é muito fácil ter a rotatividade, porque a empresa já se programa para essa rotatividade, porque ela sabe que vai ter. Então sim, mas eu acho que é uma via de duas mãos mesmo, que tipo, não é só que as pessoas estão fazendo assim, que os millennials estão fazendo assim, é que eles são da geração que as empresas já meio que são assim, tipo, a empresa trata empregado que nem lixo, sabe? Não é mais um esquema de a empresa querer preparar, tipo, nenhum dos dois pode jogar para o longo prazo, não sei quem começou, tá ligado? Mas a empresa já quer socatear os caras e, tipo, sabe que, quando ele ficar com 50 anos ele vai custar salário demais, porque tem 1000 regras que obrigam a pagar mais, então joga ele fora e pega uma pessoa nova. Sim. E daí o cara novo já sabe que ele vai ser jogado fora que nem lixo mesmo, então ele precisa... bem-vindo ao capitalismo, né, cara? O capitalismo é totalmente utilitarista, né? Agora, tipo... mas é difícil saber em que medida não é o Estado atrapalhando que faz essa situação, tipo, você e a gente vai ficar aqui até mais tarde, né? Porque eu tenho vários argumentos pra isso também. Deixa eu pegar a vodka ali, aí eu viro ANCAP, aí fechou. Tá, continuando aqui, ó. De acordo com as pesquisas, né, é mais comum que as mulheres peçam o divórcio nessa faixa etária, pois sentem que se dedicaram a vida toda ao marido, aos filhos, à casa e ao trabalho. Novamente que a gente fala, né? Quem é que pressiona geralmente para casar e ter filhos? Mas enfim. Querem viver com mais liberdade e mais prazer essa fase da vida.
Elas desejam se cuidar mais, ter mais tempo para si mesmas. O ditado sou infeliz, mas tenho marido já não vale mais para elas. Outra questão aqui que eu já falei, ó. Por que isso ocorre? Porque diminuiu a dependência emocional e financeira que muitas vezes elas mantinham um casamento insatisfatório. Antigamente as mulheres tinham muito medo de se separar, mas hoje se sentem mais livres para buscar uma vida feliz com ou sem parceiro. No século passado, uma mulher de 30 anos já era considerada alguém sem grande perspectiva de futuro e de realizações. Já deveria ter casado e ter filhos. Só que tem um pequeno detalhe, né? A gente já tá começando a falar disso também, tá ligado? O pêndulo tá voltando. Tipo, uma de 30 hoje em dia já não é tão tratada com colher de chá como era tratada conversando com uma amiga que ela também tá já passando dessa fase dos 30 sem filho. Ela tá acreditando muito ainda na tecnologia, entendeu? Sim. Porque, pô, quando eu decidir ter filho vai estar tecnologia e tal, não sei o quê. Aí eu falei, beleza, mas você tem a vida ganha. Você tem toda uma estabilidade financeira. Né? Você pode pensar assim. Só que a sociedade está caminhando para Quando a gente pensa no coletivo, na sociedade, a gente vê que nem todas as mulheres têm o mesmo patamar que você alcançou, entendeu? É meio que aquele coisa, né, Fox? O feminismo, ele, tipo, pra guria de classe média ou de classe alta, sim, sim. Só que o feminismo é totalmente aristocrático. Prejudicar. Exato. O feminismo é totalmente aristocrático, cara. Eu vejo essa guria aí de 17, 16 anos. Sou feminista, não sei o que, isso aqui. Ela não tem nem noção, cara. Tem nem noção do que vai ser quando ela chegar aos 30 anos. Já tem que perguntar pra ela, minha filha, tu é rica? Tua família é rica? Ela vai dizer, que se der merda, alguém resolve. Ela vai dizer, não, mas tá, se tu não é, então por que tu tá sendo feminista, minha filha? Tu acha que do jeito que as leis estão, tu acha que um cara que é de uma classe social acima da tua, que tem mais recursos que tu, vai querer se casar contigo? É que nem eu não vou lembrar o nome do cara, o cara daquele canal, a Vida é um Jogo de Xadrez. Ele aparecia numa postagem minha lá da aba de comunidade falando que até mesmo no ambiente que ele tá, assim, dos caras conservadores ali e tal, tradicionalistas, ele tá falando que até mesmo esses caras, eles estão procurando mulher que esteja no mesmo nível financeiro que ele, que tem ensino superior, tenha trabalho, tenha o mesmo salário. Sim. Inclusive tem uma coisa que eu já falo há bastante tempo, que é meio que o seguinte, até mesmo se tu pegar essa parte da liberação sexual, o que dá para entender disso? Teve liberação sexual lá desde a década de 60, 70, e daí teve regra 80-20, e tem essa questão da mulher ser atraída pelo status e pelos recursos do cara, e daí conforme tu vai aumentando a idade com que um homem vai se casar, o que ele tem? Ele tem mais tempo para diversão. Isso é uma teoria que eu fiz e que eu já comprovei avaliando assim pessoas da minha vida pessoal, que é o seguinte, tu tem um cara de uma classe social alta, que tem recursos, e daí digamos que ele pretenda se casar lá nos 30, 35, o que ele faz? Até ali os 30, 35, ele tem um monte de namorada. E geralmente essas namoradas são de classe social e econômica abaixo da dele. E daí ele vai tocando o relacionamento, vai tocando o namoro. Quando ele finalmente tá pensando em se casar e ter filhos, ele termina com essa mulher, ou simplesmente fica solteiro um tempo e não se relaciona mais com essas mulheres, e daí ele vai procurar uma mulher da classe social e econômica dele. E muitas vezes essa mulher com quem ele está se casando para casar e ter filhos é uma mulher que é menos atraente do que as que ele pegava antes. Sim, mano, isto é a essência do que eu acho que tá acontecendo, na verdade, se você pensar. Que são as famílias da elite fazendo um monte de regra lixo que serve pra, tipo, concentrar o patrimônio neles. Porque agora, pra qualquer cara rico, é inviável você casar com uma mina pobre, porque tem 1000 regras pra ela te roubar. Tem, tipo, todas as coisas estão feitas de um jeito que o cara precisa, tá bom, foda-se, eu vou ter que casar com uma mina que não é uma plebeia qualquer. Exato. Então é aquela coisa, o feminismo é bom pra guria de classe média e de classe alta, tá ligado? As de classe baixa, ó, tu tá sendo enrolada, filha. Tipo, sinto muito. Agora, essa parte aqui é engraçada, ó. Hoje em dia, uma mulher de mais de 50 anos pode ter uma vida plena, inclusive no âmbito amoroso e sexual. E aí, alguém aí tá afim de se relacionar com a Guilf? Uma vozinha fogosa? É que é difícil saber também, tipo, é que Guilf já é osso, né? Mas, tipo, tecnologia mudou mesmo o cenário, né? Não sei quanto tempo de vida útil aumentou pra elas, mas com certeza maquiagem e cirurgias aumentou. Mas, lógico que Guilf já é demais. Não, Guilf já é demais. Deve precisar de alguma reposição hormonal, cara, sei lá. Muito difícil, cara. Porra, pelo amor de Deus, cara. Quem vai querer comer a Ana Maria Braga? Cara? Não tem como, velho. Eu não sei, cara, mas... Alguém come, hein? Olha, com certeza, o papagaio, talvez. Mas a Kiana de Ouro...
A Kiana Dior, porra, 53 anos, não parece, cara. Asiática é outro. Mano, aquela mina que. Não. Tu já vem com essa porra dessa asiática de novo, de 50 e poucos anos? Lembrando que. De novo, mano. Não, eu já vi essa asiática. É porque quando a live passa de 2 horas, começa a putaria, tá ligado? Mano, aí daqui a pouco ele vai jogar a Mortícia aí também, que ele falou que. Pô, não, cara, a mina que eu acho maneira é aquela. Eu esqueci. O Pensador tá aí, me ajuda aí, Pensador. Como é que é o nome daquela mina que fez o. Fez a Alita Battle Angel? Eu esqueci o nome daquela mulher, uma morena, que ela tem uma sobrancelha bem grossa, marcada. Pô, aquela mulher tá uma delícia ainda nessa época, cara. Me ajuda aí, Pensador. Jennifer Connelly. Obrigado. Connelly? Pô, aquela mulher tá uma delícia ainda, cara. Ela dá pra ir, velho. Com certeza. Tá aí, né? Ali eu ia fácil. As mulheres desse artigo não são essas mulheres, né? Não, com certeza não é. Ó, e aqui, ó, olha a diferença ali entre os sexos. Os homens nessa faixa etária tendem a querer uma vida mais familiar e dentro de casa. Segundo pesquisas, isso pode gerar um descompasso entre os projetos de vida, já que as suas esposas querem muitas vezes curtir mais as amigas, fazer novas atividades. Depois do divórcio, os caminhos também tendem a ser diferentes. Enquanto para eles é comum engatar outro relacionamento e até casar novamente, porque o cara quer aquela estabilidade, né, quer o relacionamento, elas preferem continuar sozinhas. Grande parte das mulheres está focada em usufruir a sua liberdade. Outras buscam um parceiro, ainda que geralmente prefiram não morar na mesma casa. Querem namorar, viajar, ter companhia. Isso daqui me lembrou aquelas fixas que o tio Migtal fala, tá ligado? Tipo, ela já tem o recurso, tem a casa dela e tipo, só quer... Vou usar aquele termo lá que o Newman odeia, né? Ela quer um boy. Cara, esse tipo de mulher é muito difícil encontrar. Por que o Newman odeia esse termo? Porque elas fazem 5% da população das mulheres que são independentes de fato. Pois entendeu? Bem nessa, né, cara? É muito difícil, é difícil pra caralho, velho. Entendeu? Tu encontra, né? Mas aí tu encontra uma mulher, normalmente é assim. Dessas dos 5%, imagina, 5%, tem aqui uma amostragem estatística. Desses 5%, 70% tá na balada e na putaria ainda, não tá parado em casa, entendeu? Ou seja, isso diminui ainda mais a taxa. Porque você vê esse monte de mulher independente gastando dinheiro na balada, indo em balada direto. Tem outra coisa, essas daí conseguem chegar nesse estágio porque elas são de uma geração em que a guria ainda conseguia casar, ter filhos, tinha um divórcio lá com separação, partilha de bens, pensão e etc. Isso é uma opção que a geração mais nova não tá tendo. Na verdade, a geração mais nova tá até surtando porque não tá conseguindo achar cara que quer morar junto ou quer casar. Já tem artigo disso no exterior, aqui no Brasil ainda não começou a aparecer esses artigos, entendeu? Aqui, ó. Tem isso. Mesmo que cada um tenha projetos, vivências e desejos diferentes, tanto os homens quanto as mulheres passam a valorizar mais a liberdade. Aí aqui tem todo um monte de diquinha genérica para como lidar com a separação e tudo mais. Eles falam até de criança e tal, só que é bizarro, né? Porque daí a gente está falando de separação com 40, 50 anos. Nas épocas de antigamente, os filhos já estavam com uns 20, 30 anos nessa fase. Aqui a gente está falando aí da galera de geração X, eu acho, que daí geralmente eles se casaram entre os 25, 30, então ainda tem alguns filhos aí no meio. Só que também tem aquela outra coisa, a gente falou que esse artigo teve muito tunnel vision, e também eles meio que deram uma esquivada naquela questão que quem inicia, né, o divórcio, a separação é a mulher, e é a mulher que ainda está nesse negócio de querer buscar esses picos de felicidade nessa fase da vida, enquanto o homem ainda quer ter aquela estabilidade, entendeu? Ele já quer ter aquele momento de relaxar. Cara, ele quer relaxar, ele trabalhou a vida toda, ele quer relaxar, e a mulher não, ela precisa ter aqueles picos de adrenalina, aquelas fortes emoções. O cara, ele passou do ápice, assim, profissional e financeiro dele, deve ter trabalhado pra caramba ali em torno dos 45 a 55 anos, e daí é justo que o cara queira relaxar e descansar um pouco, tá ligado? Tipo, aproveitar o que ainda resta de vida dele, entendeu? Beleza, esse artigo aqui ele rendeu bastante. Eu acho que o próximo vai ser aquele artigo que vai dar pra tirar umas boas risadas. Deixa eu só comentar uma coisa que vocês estavam falando, que eu esqueci. Esse negócio do prazer, dessa felicidade atrelada a um prazer que é basicamente, sabe, cerebral puro, né? Que eu acho que isso é a mentalidade ideal do consumismo mesmo, né? Porque é isso que você consegue vender. Você não consegue vender nenhum tipo de felicidade que possa ser alguma coisa sustentável ou que se alimente sozinha, né? Mas sim, é só você convencer todo mundo que a coisa mais grandiosa de todas é, tipo, ativar os seus neuroreceptores, sei lá, não entendo o suficiente disso. Serotonina e o orgasmo. Que pronto, o orgasmo. É verdade.
Por analogia é o melhor exemplo. É só você, tipo, isso é uma coisa que você consegue vender. E daí eu acho que essa é a vibe. Daí quem assiste mais televisão vai cair mais nessa do que... Tipo, eu acho que o videogame é a nossa proteção, tá ligado? Uhum. Se a televisão é roubo, o videogame é legítima defesa. É aquele negócio que a pessoa não sabe ficar parada, né? Tem que ficar clicando num monte de vídeo o tempo todo. Sociedade orgásmica. Caralho.